Fala aí, povo, tranquilão? Recuperado já? Então vamos para mais um aqui, ó. Conteúdo, né, para ajudar na sua prova aí. Fim da União Soviética e tensões no Oriente Médio. Beleza? Vem comigo. Primeiro, para a gente entender o fim da União Soviética, a gente vai entender que é um processo que vai começar com um cara chamado Mikhail Gorbachev, e ele vai fazer dois projetos muito interessantes, a Perestroika e a Glasnost. São esses nomes russos mesmo aí. A Perestroika a gente pode entender, né, no sentido mais literal, como medidas econômicas de abertura. Antes, na União Soviética, a economia era planificada, né, o povo não tinha a possibilidade social de escolher o que ele precisava, ou mesmo a escola para poder estudar. Tudo girava em torno do Estado. Isso aqui que eu estou falando são características sociais, tá? Outra característica social muito importante é, por exemplo, um partido único. Então, a questão política, que faz parte da sociedade, só existia o partido, né, comunista. Então, é uma questão importante. Mas a Perestroika, ela quer fazer o quê? Ela quer utilizar de medidas econômicas para abertura de mercado, deixar de ser economia planificada, onde tudo o governo vai poder, né, ajudar ou agilizar, para que possa ter indústrias vindas do capitalismo, tá? Isso nós chamamos de abertura política e abertura de mercado também, tá? Então isso vai acelerar o processo do fim da União Soviética. A Glasnost é uma abertura já no sentido de ter mais de um partido político, né? Literalmente a escolha do povo para poder votar, né, no seu presidente. Hoje, né, o presidente da Rússia, né, então o país que comandava a União Soviética, era feito só pelo Partido Comunista, tá? Então uma situação aí é importante. O objetivo da Perestroika era realizar mudanças estruturais e econômicas na sociedade. A Glasnost, por sua vez, caracterizava o processo de abertura política, né, da União Soviética. Beleza? Isso é importante para a sua prova. Outra situação que sempre os alunos, né, perguntam é a situação com relação ao Oriente Médio da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas viram o horror da guerra, da questão dos judeus, né, principalmente dos negros, prostitutas, né, deficientes que foram exterminados no campo de concentração. Mas o que chama mais atenção é o elevado número, né, de judeus, milhões de judeus que foram mortos na questão do Adolf Hitler no campo de concentração. Então a ONU leva essa galera que estava ali nos campos de concentração na Alemanha e na Polônia para a questão da criação do Estado de Israel. O problema que acontece aí, né, é o seguinte: esse movimento de trazer as pessoas de diversas partes do mundo para, né, a criação do Estado de Israel tem um nome: sionismo. Grave bem esse nome que ele sempre está rolando em provas por aí. Qual é o problema? Que a região do Estado de Israel era habitada pela galera palestina, que não aceita, né, perder o seu território para a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel é apoiado pela ONU e pelos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Estado de Israel é da galera do judaísmo, da religião judaica. E os palestinos, por sua vez, eles têm o islamismo como religião oficial. Então dá esse choque cultural e é um choque também religioso, tá? Então essas situações, né, movimentam essas tensões no Oriente Médio, beleza? Outra situação também, né, que vai rolar esses vários conflitos, né, é a ideia dos países do Oriente Médio, né, não foram consultados pela ONU, né, para poder criar o país que nós chamamos hoje de Estado de Israel. Então, o Estado de Israel é criado após a Segunda Guerra Mundial. Já existia o Estado da Palestina, a região da Cisjordânia é uma região importante ali também, né, de conflito. Tem a questão da faixa de Gaza também, onde sempre está rolando um conflito, porque é uma região que precisa todas essas situações de conviver, né, em harmonia e equilíbrio, que é uma coisa que nem sempre acontece, tá? Outra situação muito importante para a gente lembrar, né,
dessa situação dos anos 90 é a questão da queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, ela marca literalmente o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, a questão da reunificação alemã. Então, a queda do Muro de Berlim também é importante para poder fazer isso. Falando um pouquinho de islamismo, né, nós temos duas vertentes do islamismo muito importantes que você precisa saber para qualquer prova. Primeiro, chamados sunitas e xiitas. Então, sunitas é aquela galera que vai seguir o Alcorão, né, mas também vai seguir esse livro que são as recomendações do Maomé. A outra galera são os xiitas, que vão seguir o Alcorão e só o Alcorão, tá? Então eles acreditam que, por exemplo, o sucessor do Maomé deveria ser da família dele. Já os sunitas acreditam que podem ser outras pessoas, tá? Isso é uma diferença básica entre eles, que é muito importante também. Então, para nossa aula hoje, para as tensões no Oriente Médio, isso são as dicas importantes e também para o fim da Guerra Fria, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.